Congresso recebe a primeira mensagem presidencial de Jair Bolsonaro. Veja o que diz e como repercute. Ministro Sérgio Moro detalha pacote de medidas para a segurança pública que será enviado ao Congresso. E o cerco à criminalidade abre série de reportagens sobre os desafios do ano legislativo que está começando. Começa agora a primeira edição de 2019 do Jornal da Câmara. Começou oficialmente o ano político e o primeiro ato é a entrega da mensagem presidencial ao Congresso. É a primeira mensagem do presidente Jair Bolsonaro. A sessão solene que inaugurou os trabalhos da nova legislatura no Congresso foi presidida pelo senador Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado no último sábado. A cerimônia contou também com a presença do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, além de diversas autoridades do primeiro escalão do governo. Convalescente de uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro não pôde comparecer à solenidade e a tradicional mensagem do Poder Executivo ao Congresso foi entregue pelo chefe da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni, e lida em plenário pela deputada Soraya Santos. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro também destacou novas prioridades da administração pública e bateu na tecla da reforma da Previdência, assunto onipresente no discurso de todos os oradores. É hora de a administração pública voltar a servir, a resolver os problemas da nação. E é isso que significa dizer mais Brasil, menos Brasília. O deputado Rodrigo Maia, reconduzido à presidência da Câmara na última sexta-feira, ressaltou a mensagem de renovação política enviada pelas urnas nas últimas eleições. Sem dúvida, a nova configuração exigirá de nós todos muita responsabilidade e redobrado esforço para que, em cenário fragmentado, construir os acordos necessários ao bom andamento dos trabalhos do Congresso. Rodrigo Maia também mencionou em seu discurso a responsabilidade do Legislativo na análise da reforma da Previdência elaborada pelo governo. Em busca de estabilidade, muitos destes países já encontram reformando seus sistemas previdenciários. Não é tarefa simples, uma vez que impõe sacrifícios à população. No entanto, para garantir o equilíbrio fiscal, o crescimento econômico, a geração de empregos e o próprio pagamento dos benefícios aos aposentados, é imperativo enfrentar esse desafio. Encerrando as falas da solenidade, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, estendeu a toda a máquina pública a responsabilidade pelas mudanças que estão por vir. O cidadão brasileiro quer honestidade, comprometimento, transparência, acima de tudo. Temos ciência que, ao iniciarmos a nova legislatura, o fazemos sob os olhares atentos e participativos do povo brasileiro. A mensagem presidencial que marcou a abertura dos trabalhos no Congresso repercutiu entre os deputados. A base aliada ressaltou a importância da união. Não podemos dividir, nós precisamos somar forças para que a gente chegue nos objetivos que nós queremos. Nós temos esse ano uma pauta pesada, uma pauta principalmente na área econômica, que vai garantir que o país volte a se desenvolver, volte a gerar empregos que são tão importantes para as famílias brasileiras. Um Brasil novo, de um país que seja melhor para todos, em função de um trabalho harmônico entre os poderes, de independência do poder legislativo e que nós possamos realmente apresentar ao país um projeto que venha ao encontro do que deseja a população brasileira. Estou animada sempre, a gente tem que torcer para o presidente, para o governador, para o prefeito, independente se nós estivermos ou não
ao seu lado nas eleições. A gente tem que trabalhar pelo país, independente do presidente da República, e esse é meu compromisso com o país, independente do presidente. Já a oposição cobrou coerência do novo governo. Falou sobre corrupção, falou sobre pautas de costumes, agora a gente quer a prática, né? A gente quer que o governo seja efetivo, para que o governo funcione, já que ele se elegeu com essa pauta, que retire ministros que estejam denunciados, que averigue com isenção as denúncias que estão acontecendo sobre vários membros do governo. A estratégia da cortina de fumaça, que é o quê? Amplia a agenda do Estado penal, policial, punitivo, para esconder a agenda de desmonte do Estado brasileiro nas garantias sociais. Eles falam em reforma da Previdência, mas o que tem sido veiculado é o desmonte da Previdência Pública, que dificulta a possibilidade de brasileiros se aposentarem. Esse debate a gente vai fazer com muita firmeza. Nós do PDT temos lado. Qual é o lado? Do cidadão, da população, dos mais humildes, daqueles que não têm vez, não têm voz. É desses que nós é para esses que nós estamos aqui, dando voz para quem não tem voz e vez para quem não tem vez. Se o governo estiver ao lado desses, estamos juntos, não há nenhum constrangimento. Se o governo estiver contra eles, nós estaremos com eles e contra o governo. E os novos deputados não perdem tempo. Fizeram fila no primeiro dia de trabalho para cadastrar projetos de lei. Cafezinho para passar o tempo e disposição para ficar horas na fila. Antes mesmo da abertura dos trabalhos legislativos, já era grande a fila de deputados para protocolar os primeiros projetos de lei de 2019. São propostas que podem ser analisadas ao longo dos próximos anos. Um dos primeiros da fila foi o deputado pastor Sargento Isidório, que propõe uma lei para que a Bíblia seja considerada patrimônio imaterial do Brasil. A gente precisa tornar esse livro também patrimônio imaterial da humanidade, patrimônio imaterial nacional, porque é o livro mais lido por todas as religiões, o evangélico, o católico, o espírita, o pessoal da matriz africana e até o ateu lê este livro. Carla Zambelli também chegou bem cedo para protocolar suas propostas. Eu tinha prometido na minha campanha que eu faria um projeto para parar com esse tratamento de Vossa Excelência aqui na Câmara, porque Vossa Excelência é o povo brasileiro. Então vai ter esse, vai ter um para os policiais civis, militares e federais, para o excludente de licitude, que é algo que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, prometeu bastante em campanha. Tem projeto para a questão dos pontos das carteiras, tem muita gente aí se prejudicando por conta da indústria da multa. A gente vai aumentar a quantidade de pontos para poder excluir a carteira dos motoristas. Um pedido de CPI também foi protocolado para investigar a tragédia em Brumadinho. Esse tipo de crime não pode mais acontecer. Eu trabalhei rapidamente para coletar as assinaturas, tenho mais do que o suficiente, são mais de 200 já para a apresentação dessa comissão parlamentar de inquérito e ela está entre as primeiras a serem apresentadas aqui na Câmara. Já o deputado Aliel Machado apresentou projeto de lei para alterar a reforma trabalhista aprovada em 2018. Algumas adequações para reparar os erros que foram feitos aos trabalhadores precisam ser feitos. Já tínhamos feito alguns protocolos anteriormente e agora estamos atualizando também essa questão que envolve as leis trabalhistas. E pudemos perceber também nessa transição de um mandato para o outro que muita coisa ainda em relação a regalias e má utilização do dinheiro público precisa ser corrigida. Só na primeira hora após a abertura dos trabalhos legislativos foram apresentados 36 projetos de lei e um pedido de abertura de CPI. No caso dos projetos de lei, cabe ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fazer a distribuição para as comissões temáticas da Casa. Já a instalação de CPI depende da leitura do pedido no plenário e da indicação dos integrantes pelos líderes partidários. Penas mais duras contra o crime organizado e contra a corrupção, combate à violência. Esses são alguns objetivos da proposta de lei que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta segunda-feira. As medidas são bastante simples e essa objetividade delas é que nós entendemos que pode facilitar a aprovação em um tempo razoável. Claro que o Congresso tem o seu tempo e esse tempo vai ser respeitado. O texto criminaliza o Caixa 2, ou seja, pode ser preso quem arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral.
Em casos de corrupção, serão confiscados os bens incompatíveis com a renda do condenado. Membros de organizações criminosas terão que iniciar o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima. Eles também não terão direito à progressão para os regimes semiaberto ou aberto. Condenados por crimes dolosos serão obrigados a fornecer amostra de DNA, que ficará guardada em banco de dados. O policial que tenha cometido abuso de suas prerrogativas poderá ter a pena dividida pela metade ou até mesmo ser inocentado, caso o abuso tenha ocorrido em função de medo, surpresa ou violenta emoção. Para alguns deputados da oposição, esse aumento da garantia para os policiais pode aumentar a violência praticada pelos agentes de segurança. Esse instrumento ele não pode ser usado, como uma autorização para que muitas vezes a gente sabe que existe, infelizmente também dentro do próprio aparelho da polícia, policiais que se travestem de policiais, mas que na verdade participam inclusive de grupos de extermínio. Já os deputados aliados ao governo dizem que a medida visa proteger os policiais. Na verdade, a nossa garantia, através do ministro Sérgio Moro, é para o policial que defende a população. Não é para o policial que atira de forma aleatória, mas aquele que está em combate contra o criminoso e que, porventura, precise atirar para defender as nossas vidas. Outro ponto polêmico da proposta é o que inclui na legislação a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O STF já deu decisão favorável a esta medida, mas o ministro Moro acha que a previsão em lei reduziria a insegurança jurídica. O deputado Domingos Sávio concorda. Nós precisamos de deixar claro na lei que após a condenação em segunda instância, possa sim ocorrer a prisão. Porque o que nós vimos antes eram pessoas ficarem, principalmente os mais ricos ou mais poderosos, ficarem recorrendo indefinidamente, em alguns casos até de assassinatos comprovados, assassinatos confessos, em que ficaram aí 10, 15 anos, sem pagar pelo crime que cometeu. Já o deputado Glauber Braga acha que a medida pode ampliar ainda mais a nossa massa carcerária, que já é a terceira maior do mundo. A ampliação do encarceramento, sem fazer com que a Constituição seja respeitada, fazendo com que o trânsito em julgado seja obedecido, não vai melhorar a situação da violência no nosso país. Pelo contrário, ela pode vir a agravar, porque as unidades prisionais brasileiras hoje funcionam, na verdade, como masmorras medievais e, mais do que isso, como instrumentos de ampliação da espiral da violência. Ao longo dos últimos dias, com a posse dos parlamentares e outros rituais de início de ano, tem sido grande a movimentação nos corredores da Câmara. O repórter Tiago Ramos faz a crônica dos momentos iniciais de uma legislatura que começa. Arruma o cabelo, alinha a gravata, limpa o paletó, pose para foto e clique. Gostou? Tudo certo? Tá pronta a foto oficial. Entre ser eleito e virar deputado federal existe um processo. A Câmara montou num espaço todos os serviços. O deputado chega e faz um passo a passo. Como é o plano de saúde, como ele usa o sistema de informação da Câmara e, muito importante, como ele vota. Tudo explicado e resolvido na hora, inclusive o crachá. Sim, deputado também tem crachá. E o mais interessante, eu trabalho com empresa, a gente sempre fala assim que a portaria é que diz como é que é a casa. Como é que é a empresa. E o pessoal que recebe a gente nas entradas aqui, muito agradáveis, gente extremamente bem educada. Eu estou animado. Que bom! O ânimo é essencial para encarar a pequena maratona de cursos sobre o regimento da Câmara. Nós temos um bicameralismo. O nosso bicameralismo é do tipo federativo, não é do tipo aristocrático, em que alguns países a segunda casa tem a função de abrigar a nobreza. Nós temos aqui 3 representantes de cada entidade federativa, pelo menos os Estados-membros e o Distrito Federal. Cada lâmpada, cada parafuso precisa estar ajustado para receber os novos deputados. Tudo no ponto para que eles possam focar num só objetivo: atender você. Permite que a gente se concentre no que realmente importa, que é a parte de representação dos brasileiros. Representar cada ideia, cada região. A minha bandeira principal é o combate às drogas. Na área da educação, na área de recursos hídricos, na área da inclusão da pessoa com deficiência. A reforma política, eleitoral, a reforma
previdenciária e tributária. Urgente, urgente. Precisamos, na minha visão, diminuir o número de partidos. Uma ideia na cabeça, uma proposta na Câmara. O ano está começando. A expectativa é grande, a alegria é grande, a ansiedade é grande. Quais as prioridades dos líderes partidários para 2019? O Jornal da Câmara foi saber. As questões mais objetivas que envolvem o trabalho do nosso partido para o próximo período envolvem 3 questões. Né? A primeira delas é uma ampla frente do país em defesa da democracia para conter o avanço do fascismo, para conter o avanço da extrema-direita, que coloca em risco, né, valores fundamentais que estão presentes na Constituição de 1988. A segunda questão é a mobilização em torno da manutenção dos direitos econômicos e sociais. É a defesa da Previdência, é a defesa da educação pública, da saúde pública, é a defesa do pré-sal, é a defesa da nossa soberania. Em terceiro lugar, é uma pauta específica que para nós ela é muito cara, que é a busca da liberdade do presidente Lula. O presidente Lula hoje é um preso político no Brasil. Qualquer pessoa razoavelmente informada sabe que o presidente Lula teve violado um conjunto de direitos previstos na Constituição, e isso foi feito com um objetivo meramente eleitoral, né, de tirar do povo brasileiro o direito e a oportunidade de eleger o Lula presidente. Garantir a governabilidade e voltar às mudanças econômicas que o país precisa. Reforma tributária, reforma da Previdência, são alguns assuntos extremamente caros, não apenas para o PSL, mas para todo o país. Existem 3 ou 4 reformas da Previdência. Está sendo realizado um diálogo e a gente acredita que no próximo ano deva ser a primeira pauta a ser votada nessa casa, né? Meados em março, de grande repercussão. Então está sendo dialogado, vai ser trazido com a sociedade, mas a gente defende o fatiamento dela. Serviço público, militares, professores. Temos uma ideia única, precisamos de uma idade mínima e que ela seja alcançada progressivamente, não de forma imediata, até que atinja um teto onde homens e mulheres se igualem na idade mínima. Em relação à questão da droga, nós temos que legislar. O STF tem tomado da Câmara Federal a prerrogativa de legislar, então nós temos que tratar desse assunto aqui, escola sem partido, todos esses assuntos são assuntos de grande interesse do PSL, do nosso presidente da República e do país. Novo Congresso funcionando, novo governo diante de velhos problemas. O jornalismo da TV Câmara preparou uma série de reportagens sobre os principais desafios que o Brasil tem pela frente. Para começar, o desafio de garantir uma melhor segurança pública. Resolver a crise na segurança pública foi uma das bandeiras que levou a maioria dos eleitores brasileiros a eleger Jair Bolsonaro como presidente. Logo que tomou posse, explodiu no Ceará uma onda de atentados que mostrou a gravidade do problema do crime organizado. Facções dominam os presídios e, de lá de dentro, comandam atividades ilegais lucrativas e violentas. O número de assassinatos também assusta. Em 2017, houve mais de 60 mil homicídios no Brasil. Foram 153 mortes violentas por dia, em média, na última década. E existem 28 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas por infrações. Eles próprios também são vítimas. Mais de 56% dos óbitos dos brasileiros entre 15 e 19 anos foram por mortes violentas. Jair Bolsonaro lançou na campanha eleitoral ideias para enfrentar essas questões. E sua equipe, sob o comando do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, já começa a discutir medidas que exigem mudanças na Constituição e em várias leis. Os deputados se dividem sobre as propostas que o novo governo quer agora transformar em lei. A redução da maioridade penal já era para ter sido aprovada. A duras penas, nós conseguimos, no primeiro ano desse mandato, aprovar na Câmara dos Deputados. Infelizmente, o Senado não teve sequer a coragem de pautar aquele projeto para ser votado. É uma falácia nós afirmarmos que o Estatuto não pune. O Estatuto pune
ele que introduziu a possibilidade de punição quando o menor era totalmente inimputável, só que está insuficiente. Por exemplo, punir a reincidência do menor. Então, no primeiro crime ele vai ser tratado como criança, no segundo ele vai ter o tratamento como adulto. O presidente assinou um decreto que torna mais fácil para os cidadãos terem até 4 armas na sua propriedade. A polêmica sobre a medida deve continuar, porque muitos aliados de Bolsonaro defendem mais. Querem liberdade também para o porte de arma, o direito de sair às ruas armado. E há quem seja contra, inclusive, a ampliação do direito de posse. Essa liberação de armas para o povo brasileiro só vai resultar em mais violência e mais homicídios. O que o povo brasileiro quer é segurança pública, que o Estado desarme os bandidos e dê tranquilidade ao povo. Para as pessoas que preencham todos os requisitos, que fez exame psicotécnico, psicológico, fez curso de tiro, que tenha justificativa para portar sua arma, que na hora que ele terminar o seu treinamento, ele possa ter o direito ao porte. Essas foram as notícias da primeira edição de 2019 do Jornal da Câmara. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse o novo portal da Câmara na internet em www.câmara.leg.br. Amanhã tem mais notícias do Legislativo. Até lá!